Olá, bom dia! Vamos continuar tentando ser cada vez mais completo? Essa semana eu postei a Piloto Quiz, né? Que são alguns testezinhos, perguntas aqui pra gente testar os nossos conhecimentos, e essa semana foi sobre modo vertical de subida no piloto automático, e aí mais especificamente aeronaves que tem G1000, né? Então tem a aviônica Glass Cockpit aí, ou Integrated Flight Deck G1000, tá? Então eu vim até aqui na Delta 5 Simuladores de Voo, consegui a sala só para mim, tava de máscara até agora, mas estou sozinho por aqui, para mostrar para você um pouquinho na prática a importância de entender direitinho cada modo de operação de um piloto automático. Então, para ir direto à resposta da pergunta, que era qual o modo mais seguro para a gente utilizar, que tenha menor risco de stall numa aeronave com piloto automático sem autothrottle, é o modo Flight Level Change. Muita gente tem dificuldade de entender isso em aeronaves maiores também, né, na operação da linha aérea, quando que é melhor fazer uso disso. Então, esse vídeo aqui é um resumo rápido sobre modos verticais para a questão específica de subida. E aí, lógico, a gente vai aqui tratar de uma aeronave G1000 sem autothrottle e o que acontece em cada modo que a gente seleciona, quais são os riscos que a gente está exposto. Vamos lá, vamos ver. As aeronaves que tem o G1000, que tem o piloto automático integrado, como é o caso aqui, a gente tem, né, no PFD, tem no MFD, a gente consegue visualizar os modos de operação do piloto automático que estão em uso, né, ou armados pelo Status Box, ou em outras aeronaves é chamado FMA, Flight Mode Annunciator. Então isso é importante porque o avião fala com a gente, ele diz pra gente o que ele está entendendo daquilo que a gente está inserindo ali de informação, ou no sistema de navegação ou por input direto, de modo heading, modo vertical speed, ele vai dizendo o que está armado, o que está acionado, né? O que ele está fazendo. Então, através do Status Box, no caso do G1000, ou FMA em outras aeronaves, a gente vê o que o avião está executando. É muito importante essa parte do Status Box, porque muitas situações acontecem em que o piloto engaja o piloto automático e aí o avião executa uma curva ou entre alguma atitude que ele não esperava, faz a curva para o lado errado e tal. Então, observar o FMA junto com o diretor de voo acionado, sem ainda ter o piloto automático acionado, a gente consegue entender o que o avião vai fazer assim que a gente engajar o piloto automático, tá? Então, falando de subida, quais são os modos de subida que a gente tem aqui? Vou mostrar de pertinho. Vai encontrar o modo Vertical Speed, que mantém uma razão de subida ou descida constante, né? Então ele vai buscar se adequar a 500 pés por minuto, 1000 pés por minuto que você colocar ali. Flight Level Change é um modo em que a gente mantém travada a velocidade, tá? E aí, já explicando, então, é por isso que esse modo é tão importante na questão de subida, porque se a gente perder velocidade na subida por alguma circunstância, a gente pode estolar o avião. Então, se o Flight Level Change é um modo de subida que mantém a velocidade, a gente vai conseguir evitar o risco de stall, tá? E VNAV é um modo que normalmente é utilizado mais na descida, porque o G1000 permite um planejamento dessa descida, e aí a gente aciona o VNAV e ele vai seguindo. Um outro modo que nunca aparece nos botões, e isso é por conta dele já ser o primeiro modo básico vertical, é o modo Pitch. Então, normalmente para acionar ele a gente desaciona algum dos modos. Então, se eu estou com o Vertical Speed acionado, eu vou apertar ele de novo, o avião muda para o modo Pitch. E aí, o nome já diz, é a atitude do nariz. Então, a gente consegue selecionar no modo Pitch se a gente quer nariz mais para cima ou nariz mais para baixo. Então, isso faz com que o avião mantenha 5, 7, 10 graus de inclinação para cima, para baixo, nivelado, ou zero de pitch, né, que não necessariamente vai ser nivelado em algumas velocidades. Então, esses são os modos verticais. E aí, uma coisa que muito piloto acaba esquecendo é que a gente consegue ter essa previsibilidade do que o piloto automático vai fazer. Então, se eu acionar o diretor de voo antes de acionar o piloto automático, o avião vai me dizer que atitude ele vai buscar. Vamos lá,
fácil. No diretor de voo, ele entra nos modos básicos. Roll, que é rolagem, ele vai manter a rolagem atual do avião, e pitch. Então, no caso agora, o avião ia manter essa atitude. Ele está parado na pista com as asas niveladas. Então, se a gente estivesse em voo, ele ia manter essa atitude. Se eu acionasse o piloto automático, ele não ia fazer nada, ia continuar voando reto e nivelado. Qual é o problema? Às vezes o piloto esquece que o avião está no modo heading e está comandado alguma curva. Então, o que vai acontecer com o nosso avião assim que eu ligar o piloto automático? Ele vai buscar essa atitude, não vai manter essa atitude. Então, eu vou só fazer uma demonstração básica aqui, tá? Eu não vou gastar tempo aqui de inserir um planejamento, seguir toda a rotina de programação. Eu quero mostrar para você só realmente o funcionamento de modo vertical. Vou decolar, fazer a subida com pitch primeiro. Então, deixar o avião manter pitch e aí vou começar algumas demonstrações, reduzindo potência, criando cenários para a gente entender o que está envolvido em cada um desses modos de subida do piloto automático. Então vamos lá, eu defini que a gente vai subir para 7.000 pés com a Pro em frente, o modo pitch. Tá? Então eu vou começar a corrida de decolagem aqui e volto com vocês em voo já. Muito bem, decolamos. E estamos agora com mais ou menos 8 graus de pitch. Então rodei o avião e busquei essa atitude que está dando pra gente no momento 118 nós mais ou menos. Ele está programado para seguir o modo lateral heading, então ele vai buscar aos poucos essa Pro aqui. Mas está lá modo pitch. Então esse pitch a 3.800 pés me dá 1.300 pés de razão de subida, tá? E permite lá manter 118 nós. Qual o problema? Conforme a gente vai subindo, olha lá a dificuldade de manter a velocidade começando a aparecer. Essa velocidade está reduzindo com esse pitch. Tá? Se eu tentar subir até os 7.000, pode ser que essa velocidade abaixe mais, né? Ela vai abaixar mais. Se ela tivesse com uma tendência de baixar muito, por exemplo, se eu tivesse vou comandar aqui mais nariz para cima. Se eu tivesse com uma atitude de nariz muito alto, essa velocidade poderia começar a ir caindo. Então olha aí, a gente está bimotor, certo? Então o avião perdeu um pouco de velocidade nos 6.300 pés, mas ainda não está numa velocidade crítica. Mesmo assim ele já está abaixo da blue line, ou seja, se a gente ficasse monomotor a gente poderia ser induzido a uma perda de controle em voo se não reagisse a tempo rápido, né, nessa situação. Tá? Então estamos quase chegando nos 7.000 pés, a nossa razão de subida já é bem menor, mesmo com um ângulo mais alto, porque a nossa velocidade indicada, né, a nossa velocidade de voo em relação aí ao ar diminuiu. Tá? E aí piscando tudo aqui dizendo que a gente está estabilizando na altitude selecionada de 7.000. E daqui a pouco, quando a gente chegar no 7.000, ele vai trocar para Alt e vai piscar também dizendo que ele está estabilizado na altitude selecionada, tá? Vai altitude hold 7.000. Tá? Então subimos com o modo pitch. Dessa forma a gente precisa ficar muito atento na velocidade, porque o avião busca manter a atitude de nariz. Tá? Então se eu reduzisse potência, ele não ia ligar para isso, a velocidade ia diminuir até que a gente chegasse num ponto de stall, tá? Ou seja, perigo. Modo pitch, então, para essa pergunta, como reduzir risco de stall, não é bom. Bom, então um outro modo vertical é o modo de vertical speed, tá? É um dos mais utilizados com certeza, porque ele é bastante simples de entender. Então a gente define uma razão, né, de subida ou de descida, nesse caso a gente está falando de subidas, mas a gente define uma razão de subida e a gente sabe quantos pés por minuto a gente vai estar subindo. Para efeito de navegação isso é muito bom, porque por exemplo na descida eu consigo fazer cálculos simples com a cabeça e determinar qual é o momento que eu começo a minha descida. Já que eu vou manter uma razão de descida constante, eu sei quanto tempo antes de um certo ponto eu preciso iniciar a minha descida. No caso das subidas também acaba sendo verdade para algumas navegações, alguns planejamentos de navegação mais simples, né, como é feito normalmente no PP, no PC. Então você consegue determinar exatamente quanto tempo você leva numa subida e também torna isso o mais compatível possível com a performance da sua aeronave.
Mas como eu estava falando, um dos perigos é, se a gente não monitorar o voo, a gente perder a atenção ou a gente perder potência, empuxo, tração, motor, a gente fica sujeito a uma redução brusca de velocidade, porque o avião vai mesmo assim tentar buscar corrigir a atitude dele para manter aquela razão de subida que a gente definiu. Vamos ver isso na prática. Então agora de 7.000 eu vou selecionar para a gente subir para 8.000 pés, tá? Eu apenas selecionei a altitude, o que eu quero, né? Quanto que eu quero a altitude em 8.000 e o como eu ainda não disse para ele o que eu vou fazer, por isso que o avião não reagiu. É muito comum que às vezes o piloto selecione 8.000 e fale, pô, por que ele não está subindo? Você precisa dizer para ele como você quer subir. Então a gente definiu que agora a gente vai subir com vertical speed. Definir vertical speed, ele ainda está dizendo, legal, como que você quer subir é vertical speed, mas com quanto? E aí, para não assustar o patrão, ele já colocou 0, enquanto a gente não define quanto de razão de subida a gente quer. Eu vou programar a razão de subida para 1.000 pés por minuto. A nossa velocidade, por enquanto, é de 154 nós indicado. Pronto, 1.000 pés por minuto de razão, o piloto automático entendeu e está buscando ajustar a atitude para atingir isso. Nossa velocidade começa a cair. Natural, né? A gente está em subida. Um avião que tem uma performance boa, mas não sobra tanta potência assim. E a velocidade vai reduzindo. Vai reduzindo. Se eu quiser manter, por exemplo, 136 nós, que no caso do Baron seria a chamada cruise climb, então subida em cruzeiro, eu teria que diminuir essa razão de subida e ir fazendo ajustes até que eu conseguisse equilibrar a velocidade por volta disso. Que normalmente o piloto não faz, ele prefere deixar lá, por exemplo, 500 pés por minuto, que ele sabe que nessa razão de subida o avião não estola, e aí ele vai fazer uma leitura de carta, um checklist, conversar com o copiloto, aproveitar para olhar um pouco para fora, ver exatamente como estão as condições lá fora, onde que ele está voando, enfim, e vai diminuir a atenção dele em relação à velocidade, já que ele já pressupôs lá, né, a questão de que com 500 pés por minuto a gente sobe sem problemas. A questão é, imagina uma subida dessa, por exemplo, a gente já está ficando mais alto, né? Características de algum voo em rota. Eu vou continuar a nossa subida para 9.000 pés e vou determinar aqui 700 pés de razão. Pronto, nosso avião está chegando na altitude necessária para ter os 700 pés, está com 650 ainda, ele vai se ajustar aos pouquinhos, mas olha lá, ele já começa a ter dificuldade até para manter essa razão de subida, mas mesmo assim ele não baixa o nariz. Eu vou agora reduzir o motor. O alarme que a gente viu é porque o trem de pouso está levantado, né? Ele não está abaixado. Mas você vê o que aconteceu com a velocidade indicada e a atitude do avião quase não mudou e ele ainda está tentando corrigir para buscar os 700 pés, e a gente com isso poderia estolar. Olha lá, ele está chegando no stall. Não vou deixar estolar para a gente não perder tempo. Vou ter que fazer o que agora? Diminuir a razão de subida para ele recuperar. Ou poderia desligar o piloto automático e recuperar manualmente. Então isso cria uma certa situação meio problemática, né? Que tem alguns riscos que, se a gente não estiver monitorando e gerenciando o voo, tomando ações, a gente pode esquecer ali da condição de velocidade. É muito comum que quem voa diferentes tipos de aeronaves ou que já voou um avião que tenha mais tecnologia, mais automação, tenha, por exemplo, autothrottle ou autothrust, algum tipo de sistema que gerencia a potência, a pessoa esqueça que não importa qual modo de piloto automático está selecionado, ela precisa continuar gerenciando a potência, e o resultado disso é o principal do voo, na verdade, a velocidade. Se a gente não estiver prestando atenção na velocidade e buscar, por meio de comandos ao piloto automático, dizer a atitude de voo correta para que a gente não perca a velocidade, a gente está sujeito a um risco de stall, tá? Então,
é importante gerenciamento sempre e conhecer os modos do piloto automático para voar. Vou mostrar para você agora a facilidade que o Flight Level Change traz para a gente numa aeronave como essa, de motor convencional, que normalmente tem por referência para manter subida velocidade indicada. Então, a maior parte desses aviões monomotor ou bimotor de motor convencional, no manual, a referência para manter uma subida é velocidade indicada, porque isso, como eu já falei algumas vezes aqui no piloto completo, é baseado no projeto da aeronave, né? Então a atitude que ela vai manter é compatível com uma determinada velocidade. Então naquela velocidade a gente vai conseguir estabelecer uma certa atitude que proporciona uma certa razão de subida nas diferentes condições de atmosfera, temperatura, né? Pressão, vento, tudo mais. Então é super importante a gente estar de olho na questão velocidade. Se o piloto automático tem uma função para manter velocidade, esse é o modo mais interessante para a gente gerenciar a nossa subida. É isso aí, vamos ver o Flight Level Change funcionando e ajudando o piloto a manter a velocidade na subida. Então imagina só a subida de 9.000 pés numa aeronave como essa. Eu vou ter que até fazer o ajuste de mistura aqui rapidinho para a gente poder ter performance para subir até os 10.000 pés. Então vamos de novo lá selecionar 10.000 pés e eu vou dizer para esse G1000 e para o nosso piloto automático que eu quero a subida com Flight Level Change. Assim como no modo Vertical Speed vocês viram, assim que eu apertei, ele dava Vertical Speed 0, certo? Então como a gente está com 130 nós, ele me deu 130 nós de velocidade, que portanto, como não sobra potência, ele não tem como subir, ele está mantendo o voo nivelado. Se eu disser que eu quero uma velocidade menor, por exemplo, 100 nós, o que ele vai começar a fazer? Ele vai subir a altitude do nariz, porque ele sabe que subindo o nariz a velocidade é reduzida. E aí ele vai fazer o possível para manter a velocidade que a gente escolheu, de 100 nós, tá? Bem próximo dali, um pouquinho abaixo da Blue Line. Blue Line, se não me engano, está em 102 nós no bar. E olha que legal, como ele faz isso, ele tem velocidade sobrando. No começo ele deu pra gente uma razão de subida maior até, e aos poucos ele vai começar a se ajustar em termos de atitude para buscar a velocidade que eu pedi, e claro, a razão de subida vai diminuindo para se adequar a isso. Aos poucos ele vai fazer o possível para manter os 100 nós lá e chegar nos 10.000 pés. Deixa eu dar um pouco mais de fôlego para o nosso motor aqui. Então, ó, com o ajuste de mistura, olha como é importante fazer o ajuste correto de mistura. A gente ganhou praticamente 300 pés de razão de subida por conta disso. E aí, Marcos, mas você falou então que ele mantém a velocidade. O que acontece se a gente tiver uma redução de potência? Olha ele buscando a segurança pra gente. É um pouco lento o processo, você viu? Por isso que é importante selecionar velocidades que deem pra gente margem. Mas ele baixou o nariz e apesar de eu estar com a intenção de subir, ele está permitindo o avião descer, porque não dá para subir com a potência que a gente tem no momento a 100 nós. Então para buscar 100 nós ele baixou o nariz e está permitindo que a gente desça, ou seja, está buscando segurança no nosso voo, está buscando garantir que a gente mantenha o voo controlado. E esse, na verdade, é um ponto importante. Por que as pessoas costumam utilizar outros modos? Porque antigamente os pilotos automáticos não tinham essas funções. Então, hoje, as funções de modo vertical dos pilotos automáticos está cada vez mais recheada e cheia de recursos. E, durante o processo de formação, nem sempre a gente tem chance de ter contato com uma aeronave que tem todos esses modos. Muitas escolas não tem piloto automático no avião, né? Então, quando você está fazendo o PP, voando navegações visuais, você não tem piloto automático no avião para desde o começo e tendo contato com isso. Claro, pela filosofia de ensino, ser importante conhecer o voo manual no começo, no PP, dominar, né, a pilotagem, mas ao longo do tempo a gente acaba vendo que na frota, mesmo em aeronaves mais avançadas, durante o PC a gente não tem um piloto automático que faça isso. Muito piloto automático só tem modos de pitch mesmo, então o piloto acaba não tendo chance de conhecer isso e vai voar profissionalmente numa aeronave que às vezes tem muito recurso e acaba não sabendo usar. Então é super importante, por isso que a gente fala aqui o tempo todo de se manter atualizado, ter um desenvolvimento contínuo.
Bom, então é isso. Eu sei que o formato aqui não ficou exatamente o melhor, o áudio tá com eco, mas aos poucos a gente vai melhorando a qualidade da produção. Mas eu acho que o central aqui que eu quero deixar para você é esse conteúdo. Então, por mais que a forma ainda não seja a mais bonita e profissional, o que eu quero é que você seja profissional, que você busque conhecer os modos de voo do avião que você possa voar, e fazer uso disso para diminuir a sua carga de trabalho. Então, no final das contas, legal, o Marcos falou sobre Flight Level Change, que bacana, aprendi uma coisa nova, né? É um modozinho bem moderninho que tem lá, que legal. Mas no meu voo eu vou continuar usando o Vertical Speed mesmo. Não, lembre-se de fazer uso, porque tudo que puder contribuir para reduzir a sua carga de trabalho aumenta a sua margem de segurança de voo. É isso. Até mais!